Muito boa noite, minha Angola. Sejam todos bem-vindos à Conversa de Bar. Eu sou José D'Anjo, o apresentador. Top. Era para terem dito top, meus amigos. Eu sou o José D'Anjo, o apresentador. Top. Muito obrigado, Pretinho. Obrigado, Si Bemol. Vocês todos podem ir-se embora. Mais uma vez. Eu sou o José D'Anjo, o apresentador. Top. Agora sim. Sejam bem-vindos à Conversa de Bar. Mais uma vez, Pretinho, muito obrigado pela trompete, e Si Bemol pela guitarra. Agradecer a presença aqui dos bailarinos do Ndega do Cota. Ok, desculpa, são humoristas. Os Magmas, sejam bem-vindos. Obrigado. Ao lado dos Magmas tem um cantor de verdade. Jonathan, seja bem-vindo. Jonathan, pareces-me... Estás cabisbaixo? Está tudo bem? Dá o microfone para o Jonathan só para dizer está tudo bem. Está tudo bem, Jonathan? Está tudo. Perfeito, era isso. Já vamos conferir esse aspecto. Bom, como sabem, agora, quando em vez não me sento aqui porque vou receber o convidado aqui, porque aqui vou servir algumas bebidas imaginárias. Vamos chamar o nosso primeiro convidado para a conversa dessa noite. O nosso primeiro convidado é uma das maiores, se não a maior autoridade no que toca ao desenvolvimento pessoal em Angola. Trabalhou na mentalidade de muitas personalidades que vocês conhecem a nível de alta performance em Angola, das mais variadas áreas sociais, desde políticos, empresários, individualidades da sociedade civil em geral. Senhoras e senhores, sem mais delongas, recebam com muitos aplausos. Eu disse senhoras e senhores, mas aqui só tem homem. Não, às vezes tem mais senhoras. Custódia. Não, onde tem senhor também tem senhores. Onde tem senhores tem senhora. Recebam com muitos aplausos Francisco Destino. Francisco, seja bem-vindo. Olá, campeão. Senta-se, s'il vous plaît. Muitas graças. Eu vou ficar aqui se não te importas. Yeah. Claro que não. Bom. Desde que consigas servir aí uns coquetéis. Consigo sim. Francisco, fala-me um bocado mais do teu trabalho como esse indivíduo que trabalha para a alta performance e o desenvolvimento de outros indivíduos. Uau! Isso, na verdade, tem sido uma jornada fascinante. No início eu pensava que era um trabalho, mas ao longo da jornada eu fui descobrindo que eu estava perante o cumprimento de uma missão de vida. Uau. Não é? É uma missão porque aqueles que estão imbuídos num espírito missionário, eles fazem as coisas com paixão e na maior parte das vezes eles acabam por dar muito mais do que lhes é pedido sem esperar qualquer tipo de retorno. No entanto, quando nós servimos os outros com paixão, à medida em que nós vamos aumentando o nível da paixão pela coisa, a curiosidade também aumenta. E à medida em que nós aumentamos o nosso nível de curiosidade, nós queremos aprender mais para conseguirmos servir da melhor forma. Ora, na medida em que nós damos tudo de nós, o que acontece é que o retorno começa a ser maior, porque o fluxo de entrada acaba por ser proporcional ao fluxo de saída. Ou seja, eu acabo por não reclamar do que me entra, porque tenho a noção daquilo que eu tenho dado. E é aqui onde surgem algumas dicotomias, algumas pessoas querem de facto receber aquilo que não dão, querem colher aquilo que não plantam. Então, o senso de missão acaba exatamente por ser este, acaba por dar-me o prazer de servir as pessoas com compaixão e o prazer de me sentir vivo porque sou útil na vida das pessoas, porque acabo por implementar alguns inputs relativamente à gestão emocional, relativamente à capacidade, por exemplo, que as pessoas poderão eventualmente ter de ir à busca daquilo que são os seus sonhos perdidos por conta de alguma eventualidade que aconteceu ao longo das suas trajetórias históricas. Então, a minha missão acaba por ser ressuscitar sonhos, acaba por ser capacitar as potencialidades mortas das pessoas. No entanto,
não tem como não me sentir regozijado naquilo que eu de facto tenho feito. Perfeito. Olha, para quem não sabe, Francisco também é formado. O Adilson está a rir. Não ele percebeste disse- nada, né? Ele disse levantar sonhos. O pai banana não precisa levantar sonho Tá dele. bom, Adilson, está sem Não microfone, precisa. ninguém está a te ouvir. Francisco, na introdução que fiz tu, eu não mencionei que és sociólogo, formado em Sociologia. Eu gostava de saber, a partir de que momento é que tu percebeste que a tua formação como sociólogo e o impacto que poderás vir a ter na sociedade angolana e trabalhando individualmente, ou seja, trabalhando indivíduos, né, assim, de forma particular, pudesse impactar e fazer o que tens feito, ou seja, essa é... Sim, na verdade eu nunca tive noção que chegaria exatamente até aqui. Nos últimos tempos, com os resultados que a gente vai granjeando, porque eu estou aqui, o Francisco, mas por trás de mim existe uma máquina enorme a trabalhar para que... É só o nome, não é o Francisco que aqui Sim. está, mas existe uma máquina, uma equipa enorme, uma família enorme que trabalha dia após dia para que este nome Francisco possa continuar a ecoar, não só a nível nacional, como a nível internacional, porque graças a Deus temos tido muito impacto e muito trabalho também fora do nosso país. No entanto, eu quando fui para o curso de Sociologia, a minha maior intenção era sempre trabalhar para as pessoas, tentar compreender as interações humanas, porque é que as pessoas pensam como pensam e porque é que as pessoas agem exatamente como agem. Então eu inscrevi-me para o curso de Psicologia, não havia vaga e fui para a Sociologia. Mas foi melhor que me aconteceu, porque na Sociologia eu acabei por estudar as interações sociais. Comecei exatamente na base, perceber a sociedade, porque é que as instituições sociais trabalham como trabalham, porque é que as pessoas dentro da sociedade reagem exatamente como reagem, porque é que os políticos falam como falam, porque é que os políticos prometem como prometem, Certo. porque é que nós somos exatamente como somos dentro de um tecido social. Com base nisso, eu percebi que faltavam outras coisas. Estudei a generalidade do fenómeno. Então, eu precisava agora estudar a particularidade do fenómeno, que é o ator social. Aquele que faz com que a sociedade funcione, aquele que é a resposta do porquê da sociedade estar como está. E eu fui atrás de outras formações ligadas ao comportamento humano, não é? Fiz coaching, liderança, motivação, gestão de equipas, mas a formação mais impactante que eu fiz até aqui, para mim, para além do mestrado em estudos africanos, comportamento humano, e a pós-graduação em assessoria política e comunicação estratégica, foi a programação neurolinguística, que era a capacidade de programar ou reprogramar a mente da pessoa através das palavras. Aqui surge uma pergunta. Depois de teres formado ou seja, depois da tua formação em PNL, exatamente. Vens para Angola, quais são assim as debilidades, ou seja, as necessidades reprogramáticas do indivíduo angolano, em comum, né? Digo de forma generalizada. Esta pergunta é super interessante. Eu sou bom nisso. Exato, essa pergunta é interessante. E eu, se calhar, deveria ajudar para que as pessoas pudessem perceber o que é que de facto estás a perguntar, porque foi muito sofisticado. Oh. O que estavas a perguntar, de facto, era o que é que eu deparei-me à primeira vista, quais são os fenómenos que eu encontrei relativamente ao comportamento do angolano. Exatamente. Certo. Uma pergunta super interessante. Na verdade, em função da nossa trajetória histórica, nós temos uma história marcada por guerras, uma história de quase 30 e tal anos de guerras. E as guerras deixam sempre algumas heranças. E uma das grandes heranças que a guerra acaba por acarretar na vida de um cidadão é o efeito da baixa autoestima. Podemos estar muito bem vestidos, podemos comer do bom e do melhor, mas existe sempre um efeito da baixa autoestima generalizada dentro do público que viveu o fator guerra. Nós ainda somos uma geração recente e essas consequências podem ir baixando de impacto, pelo menos até a quarta ou a quinta geração. Nós somos basicamente a primeira ou a primeira geração. Então as consequências são nefastas. O que eu comecei a perceber foi, de facto, a relação entre as altas entidades e os liderados, ou seja, os líderes e os liderados, os chefes e os chefiados. Depois comecei a tentar perceber a relação entre altas instituições e as pessoas. Havia um fosso muito grande. E esse fosso era notado no tipo de comunicação que se fazia. E nós ainda temos assistido a esses gravíssimos problemas. Aqueles que ostentam algum cargo ou alguma posição não conseguem tirar o melhor dos seus liderados ou dos seus chefiados. Porquê?
porque não sabem comunicar. Eu não posso comunicar a uma pessoa, à partida, com uma baixa autoestima, com tons de autoridade, sem construir empatia. Porque as pessoas de baixa autoestima, entre aspas, qual é a maior necessidade que elas têm? A maior necessidade que têm é de reconhecimento. Quando elas sentirem-se que o seu superior hierárquico, o seu amigo, reconhece que é um ser humano e que tem valor, e como é que ela reconhece isso? Através da forma como elas são tratadas. Ok, O que é que elas primeiramente fazem? tem que sentir-se acolhido. Elas têm que sentir-se acolhidas e precisam sentir que são valorizadas. Ok. Então, o facto de nós ostentarmos um cargo não faz de nós autoritários ao ponto de atropelarmos aqueles que precisam da nossa atenção. Então, este foi de facto um dos primeiros fatores que eu comecei a estudar e despertou em minha atenção quando comecei a ajudar variadíssimas empresas estratégicas do nosso país que quando chamavam por mim diziam: Francisco, vem aqui nos ajudar, estamos aqui com um problema, o pessoal está insatisfeito e o problema aqui é salarial e tal. E o que é que eu percebi? Espera aí, a título de exemplo, um trabalhador da Sonangol ou da AGT que ganham valores avultados, reclamam de salários, e um trabalhador de uma empresa mais baixa também está a reclamar de salário. Certo. Espera ali, alguma coisa aqui vai mal. Então fui a fundo e entendi, o problema aqui é a comunicação. Ok. A comunicação é débil. A forma como os líderes comunicam com os seus liderados e a forma como nós, os compatriotas, comunicamos entre nós é uma comunicação super agressiva e que acaba por afunilar ainda mais aqueles que nós precisamos. E o que é que acontece? Essas pessoas, elas criam barreiras para proteger o seu âmago. E essas barreiras fazem com que elas não deem o melhor que elas têm dentro dos relacionamentos de amizade, dentro dos relacionamentos entre casados e dentro dos relacionamentos institucionais. Certo. E quando fui a fundo, trabalhei isso, encontrei um fator que era determinante, que chama-se a empatia. Empatia. A empatia, que é a capacidade de colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente, de maneiras a que tu possas criar uma ponte que te liga e não um muro que acaba separa. por te separar. E essas empresas e essas pessoas que acataram de facto esse ensinamento, que aconteceu é que os seus níveis de produtividade, dispararam completamente. Porquê? Porque esses trabalhadores acabaram por criar um comprometimento moral que é mais importante que um comprometimento de um contrato assinado. Porque exato. a moral é, espera aí, por esse líder, por esse chefe, eu dou a bala, eu peito a bala, eu vou dar o meu melhor, porque ele reconheceu-me, porque ele está comigo, porque ele entende-me. E aí os níveis de performance laborais das instituições e a qualidade dos relacionamentos que as pessoas de facto tinham começou a ganhar novos níveis e nova qualidade, Com obviamente. certeza. Falando em produtividade, não sei se vocês sabem, mas o Francisco ajudou o Petro a ganhar vários jogos. É engraçado, mas agora perguntam por quê. Porque o Francisco trabalha exatamente a cabeça, ou seja, a comunicação interna dos jogadores do Petro de Luanda. Fala-nos um bocado sobre isso, O Francisco. Francisco também devia trabalhar com escudurista. Tá bom, depois Sim, vamos falar sobre isso. Muito bem, eu já trabalhei. Ah, já não? A minha missão com Petro atingiu o nível a que nós precisávamos e já não havia grande necessidade da gente continuar e o nosso contrato cessou. O Petro estava, pelo menos, há sensivelmente 18 anos sem classificar-se a uma fase de grupos. Há 18 anos sem classificar-se a uma fase de grupos. E nós, quando abraçamos esse objetivo, prometemos à direção do Petro que aquele ano era um ano de manutenção, mas o ano a seguir a gente ia começar a aspirar os sonhos todos que o Petro tinha falhado até aí. O que é facto é que no ano a seguir nós conseguimos chegar à fase de grupos e no outro ano conseguimos passar à fase de grupos. Pronto, foram sucessos. Podes-nos contar os detalhes do trabalho mental que o Francisco fez na cabeça do Mabina? Não estava ainda o Mabina, não. O Mabina já não os outros estava. jogadores, Tínhamos o Job, sim. tínhamos o Tiago Azulão, tínhamos o Tony, Janos, tínhamos... Quais foram as principais crenças que o Francisco encontrou? Não, esse teu problema é birra. Então, o problema... não é nada disso. Claro, algumas questões são de extrema confidencialidade, não é? Mas a maior parte dos problemas que a gente acabou por encontrar são semelhantes àquilo que eu citei inicialmente. Sim. Nós tínhamos uma equipa neste ano que muito pouco acreditava que pudesse granjear todos os objetivos de facto que tinham traçado, né, como equipa. Mas nós conseguimos fazer aí um processo de reprogramação mental
E uma das grandes ferramentas que utilizei e que surtiu grandíssimo efeito era a ferramenta ligada a condicionamento mental. O que é que eu fazia? Eu olhava para as características de todos e analisava todos os jogadores para tentar perceber o que é que era mais importante para esses jogadores. E eu fui buscar, para alguns jogadores eu encontrava a mãe, para outros jogadores encontrava a filha, para outro jogador encontrava o avô. Ou seja, esses nomes todos tinham um valor simbólico, um peso muito grande na mente desses jogadores. O que acontecia é que eu esgotava todos os recursos deles, sobretudo na véspera do jogo, que era quando nós fazíamos a sessão, e eu levava-lhes através de um processo de visualização mental, punha-os no jogo, mesmo sentados, a nível mental, fazia uma retrospectiva mental e conseguia entrar para o seu subconsciente e dizia-lhes assim no subconsciente: se tu não conseguires dar o teu melhor nesta situação em que tu desacreditaste por conta de alguma coisa, o que está a entrar em xeque é o teu valor simbólico, que no caso de algum jogador poderia ser a mãe, no caso do outro jogador poderia ser o filho. E eu conseguia colocá-los à exaustão emocional, que quando eles dessem o seu melhor e não conseguissem alcançar, seja qual o jogo fosse, nós entrávamos para o balneário e eu via os jogadores a chorar e tal. E eu percebia que não era pelo jogo perdido, mas era porque o seu subconsciente estava a cobrá-los que sucumbiram o seu valor simbólico. Então, isso foi uma das estratégias-chave que funcionou de uma forma terrível. E a mim até havia momentos em que diziam: Francisco, olha, esses aqui daqui a pouco nos treinos vão se matar. O que é que andas aí a fazer? Pronto, e as coisas foram de facto funcionando. Na maior parte das vezes, a gente, mesmo na nossa vida pessoal, nós apresentamos várias desculpas. Nós dissemos que não conseguimos ter sucesso por alguma coisa, porque o governo não fez, porque o meu pai não me colocou na melhor escola. Pronto, são várias desculpas que a nossa mente vai buscar para justificar o nosso insucesso. E se reparares, essas pessoas que estão nesse patamar, elas colocam-se numa posição de vítimas. As vítimas apontam sempre para fora. As vítimas nunca dizem que o culpado desse resultado sou eu. E o que nós levamos sempre às pessoas, empresas e todas essas pessoas que têm contato conosco é no sentido de perceberem que todos nós, independentemente da nossa condição de vida, somos os protagonistas das nossas próprias vidas. O resultado que eu tenho, o meu grau de insatisfação em relação à minha própria vida, não é outra pessoa que está lá fora. Sou eu o protagonista. Qual é que é a sensação ou o senso que isso me vai trazer? Há de trazer-me um senso de responsabilidade, no sentido de perceber que antes de alguém fazer alguma coisa por mim, eu tenho de fazer. Se eu apontar para fora, então eu estou a dizer que todas as ações que eu proliferei, eu não sou o culpado. Foi uma outra pessoa que é culpado. E a partir do momento em que nós apontamos para outra pessoa, nós perdemos a oportunidade de aprendermos com os nossos erros. Quando não aprendemos com os nossos erros, o nosso nível de mediocridade continua exatamente a ser baixa. E quando a nossa mediocridade é baixa, isso afeta os nossos comportamentos e isso passa uma mensagem para o nosso mindset, que é a nossa mentalidade, que é a nossa forma de pensar. Por isso é que se diz que o rico continua a ser rico e o pobre continua exatamente a ser pobre. E aqui é fundamental pensarmos, quando falamos dessa pobreza, não estamos a falar só de pobreza material, porque a pobreza começa na nossa espiritualidade, na nossa forma de pensar. Às vezes que as pessoas medíocres nunca querem estar com aquelas que já marcaram passos simbólicos na vida. Eles querem estar exatamente com aqueles que pensam exatamente como eles. Para quê? Para reforçarem sistematicamente a desculpa que têm na mente. Porque quando ela disser: oh, já viste aquele? Está aí porque roubou. Ah, sim, roubou mesmo. É a mediocridade que vai gerando cada vez mais a mediocridade. Boa. Então, ou seja, se queres ser bom, tens de juntar aos bons. E Francisco, bom como é dos angolanos, ou seja, a autoridade angolana em programação neurolinguística, juntou-se a Tony Robbins. Já vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre... Foste ler muito bem. Não fui ler, eu também sou um... É brincadeira, não sou li sim sobre isso. Tony Robbins é simplesmente, depois fala sobre ele, porque tu tens mais propriedade para falar sobre ele, mas é a maior autoridade do mundo. Estou errado? Certíssimo. Do mundo. A maior autoridade de Angola, a maior autoridade do mundo. Então veja o nível que o Francisco pretende chegar. Depois vamos falar também das autoridades propriamente não, né? Das grandes empresas angolanas para as quais tu trabalhaste, sem precisar dizer os nomes delas, mas os líderes dessas empresas. As empresas posso dizer nome, mas os líderes não. Mas só que se dizer as empresas, vamos saber quem são os líderes. Então, estás a ver? Essa parte precisamos reprogramar a tua mente. Vamos ouvir música do Pretinho e o Si bemol. O Pretinho está com o seu trompete, o Si bemol com a sua guitarra. O que é que vão tocar para nós, meu querido?
Mushima. Pretinho si bemol com Mushima. Sejam bem-vindos de volta à segunda parte da nossa conversa de bar, com a presença do grande Francisco Destino e Jonathan. E no nosso palco, para a segunda parte, temos os magmas para abrir com humor. Fiquem à vontade quando quiserem, meus queridos, e boa noite. Quer dizer, não fala à vontade num codurista. O codurista vai à vontade, vai sair do estúdio, vai cantar no outro lado. Oh, ainda pode levar uma câmara. Não brinca, à vontade, não só à vontade, não brinca. Nós estamos a vir do gueto não pode ter a vontade. Sim. Francisco, está a sentir a vontade? Não, eu estava aqui a ouvir o Francisco, ele falou muita coisa, Não, programação. Francisco é inteligente. Sim, não, grande Até eu pessoa. falar é da pessoa que estudou. Sim. Está na faculdade, não é tipo nosso, porque o Francisco está a usar no âmbito, Sim, no sim. concerne, Não. no que tange. Essa pessoa que estudou agora, do nosso bairro, Vortas, quer dizer, esse, ele já está habituado. Por voltar. Essa é da pessoa aqui do bairro. Agora, o Francisco estudou, está programar a mente. Você, Francisco, tem que programar a mente do 1º de agosto também. Ficar sem piteio, sem matar bicho, não é fácil. Não é fácil Tá aguentar, vendo, né? depois vamos jogar afobado. Não brinca. E depois também tem uma coisa que você tem que programar a mente Sim. do meu vizinho, por exemplo. É. O meu vizinho, quando recebe salário, ele só vai trabalhar quando o salário acabar. Quer dizer, é uma programação que ele precisa. O meu vizinho tem um problema, tem meu vizinho. Tem 15, só tem 25 anos, já tem 15 filhos, também tem que ser programado. Sim, porque, Sim, quer porque dizer, não é normal. não é normal. Mas eu ainda queria saber se a programação que estava a falar é Java. sim, tem que saber, não. Sim, Não é porque programação informática. Não é Não, programa, não, sim, não, ok, então, tá. porque temos Porque que ele tá saber. Ele está na qualidade de Deus. Sim, quer tá dizer, não programando na frente de mente. Deus, você está programando, porque 2 faz, você está programando. Programar. Quer dizer, você tem que ver a tua Não, função. o nível dele subiu. Subiu, quer dizer, porque Deus só te mete no mundo, filho, vai e de multiplicar. E nós no mundo Você viu encontramos aqui, alguém não? que estava programado. Sim. Agora, já os coduristas, não sei se você vai precisar de programação. Há programa Não. que não entra. Aí Tá mesmo você- beleza? O programa não entra. Você tenta teclar, Não, não vai aquilo, entrar. tipo, se programar o da beleza, você vai ter que lhe ensinar muita reverência. Sim, você vai ter que lhe ensinar essas coisas. Mas até Tem que estou ter muito contigo. cuidado a falar com o da beleza. Ele entra aqui, depois dá-nos aqui umas quedas. Não, Não, mas não. quer dizer, é isso que dá. Há Ele pode dar até quedas. há corpo que não dá para bater. Assim, da beleza aqui no meu corpo vai bater aonde? Sim, sabe? Esse conjunto de osso, quer dizer, e até ver o nome da beleza, até, ela tem que devia ter o nome de da beleza, porque você tem beleza. Ok. Sim, porque o da beleza, você vê, Francisco, a pessoa, tem que formatar o nome as pessoas. Sim. Você quando está dando nome nas pessoas, tem Tem que que saber dar nome. Sim, tem que saber, por exemplo, você não vai meter Jesus, você tem que ver, tem a Maria no meu bairro vendo cerveja, você tem que lhe explicar se Maria foi quem. Sim. Tá vendo? Então, tem que ver também da beleza, por exemplo, da beleza, dá um nome nas pessoas que não têm beleza. Você vem ver uma preta, o nome dela é Branca. Ok. Jesus, Sim. quer dizer, você tem Minha que ver. vizinha, o nome dele é 1, 2, 3 da Silva 4.
Estás a ver? Não dá. Depois, nós, o Francisco lê Bíblia, não lê Bíblia. Sou cristão, Nós fomos cristão. Tá vendo? É cristão, ainda por cima. Destino, ainda mais. Francisco, destino. Quer dizer, você é o destino mesmo aqui hoje. Quer dizer, e você vê, Francisco, nós fomos feitos a imagem e semelhança. De Deus. Sim, A sim. pessoa que nem imagem e semelhança, Semelhança de Deus. Deus não fazia. Isso aqui é ser imagem e semelhança de Deus, João. Isso é biscoito dos anjos. Biscoito passa tua frente. Não, é assim, não, também não é preciso já expor a minha beleza aqui. Nós viemos trabalhar, não é para expor a minha Tá beleza. bem, você não é Sim. feio, você é diferente dos outros. Entende? Nós temos que ser realistas. Não, sim, sou feio. Não, mas também Boa só que, pessoa. tipo, Deus também vê. Não, né? Deus Porque também me não fez vamos bem. falar mal. Deus também, nessa pessoa, não, ele exagerou muito. Quer dizer, é feio, pobre ainda mais, fininho ainda mais. Quer dizer, a única coisa boa que ele deu é um casamento. Quer dizer, ele é feio, casou. Não sei porquê, é um feio com comportamento bonito, os bonitos com comportamento feio. Eu fico triste às vezes. Não, é assim, falando uma coisa dos feios. Eu fico triste com alguns feios. Já é feio. Não se veste bem. Você olha para ele, você começa a se perguntar, mas essa pessoa ou é animal que está vivo? E até algumas das nossas irmãs, tem umas nossas irmãs que têm um comportamento feio. Sim. Eu, tipo, conheci umas meninas aí no meu bairro, convidei para sair, só para sair. Francisco, você tem que formatar a mente dessas miúdas. Tem que também utilizar Também- a Quer linguagem, né? dizer, linguagem, tudo. Sim. Só lhe convidei para sair, tá me dizendo porque não, meu cabelo tá mal, não tenho roupa, a minha unha tá comprida, quer dizer, É pra pagar. tanta burocracia. É que me fez desistir. Só mesmo no dia de sair que ela quer ter higiene. Quer dizer, esse de cabelo, higiene pessoal. Quer dizer, e depois ela está te perguntar, vamos a que horas? Quer dizer, você lhe fala, vai às 16 horas, 15 horas. Se for do meu bairro, 14 ela está te ligar. Ui, é como? Qual é a ideia então? Me fala não, então. Tá bom. Não, quer dizer, eu estou a pensar. Ela depois te fala, olha. Me fala então bem, não me faz tomar banho à toa. Quer dizer, mas só toma um banho para sair. Palma pro Magma, palma Obrigado, pro nós somos os Magma. Magma, obrigado, nós somos os Magma. Mas o Danja até é um bom camarada. Danja é um bom camarada. Pese embora que para lhe ver na escuridão tem que lá tirar fuga. Suportar um amigo escuro assim não dá. Sim. Meu nome também é branco. Teu nome também é branco. Yeah. Então, Eu Heitor. sou preto, meu nome é branco. Sim, sim, então, não, porque até os bebuchos são os fininhos. Ok. Você tá um fininho, não, bebus, errei. Bebucho. É porque foi bebucho, gordinho na Na infância. infância. Na infância. Então não troca já o dá nome. esse nome, troca. Então, tá vendo? E eu tenho um tio meu, o nome dele é Massada, aquele dá mesmo Massada. Então, quer dizer, o nome dele é Paciência. Paciência tem que ter mesmo paciência. Quer dizer, você vai ter que engolir muito isso por causa da paciência dele. Agora, coach, quando tiver mesmo, vocês são coach. Sim. Coach quer dizer Ensino. treinador de bancada. Ok? Coach. Você é linguagem Não. inglesa, você está habituado. Coach é Não, treinador. É treinador? Sim. Então você é treinador. Treinador de mente. Treinador de Treinador mente. de mente. Mente. Não, Não, eu mente tô- mágica, não. É só Não, mente. eu estou mesmo mesmo. atrasado. Já estou em treinamento aqui aonde? Quer dizer, há outros tipos de treino, mas vocês estão mesmo só na mente. E agora, Francisco, pense ainda bem. Assim a Nete Nahara tem que lhe treinar a mente dele como? A Nete você não tem como. A Nete você não tem como, porque a Nete tem cada tipo de problema que ela se envolve. E é Quer cada dizer, tipo de resposta que ela dá. não, porque a Nete assim, tipo, o tratamento dele é quanto tempo? Se do Petro só durou uma temporada. Agora a Nete é quantas temporadas? Não tem tratamento, ela é uma pessoa especial. Nós somos todos diferentes. Viste, né? Nós somos todos ouviste? diferentes. O que nos faz especiais é sermos diferentes. Quer dizer, A neta é como é porque ela é diferente. diferente. assim eu que sou pobre, sou especial Especial também. Sim. És diferente. És Diferente diferente. na minha pobreza. E temos que Exato. respeitar as diferenças e tentar encontrar o positivo que uma pessoa tem. Não, não faz A isso. neta O tem custódio muita não é coisa de feio, é positivo. diferente. Não faz Francisco, não isso. me convence. Assim um pobre tem Não, Francisco, positivo você mais. não me convence, É você pobre é mais pobre. positivo. Quer dizer, Mas olha, ele tem um positivo tão forte que ele está aqui a influenciar outros jovens do bairro dele a acreditarem que Estás a podem ver? continuar a sonhar. Não acreditar. Acreditar ser pobre. Não, ele pode Sim, acreditar porque é tem ser pessoas pobre, que você não você- acredita que é pobre. Magma, senhoras e senhores. Nós somos magma. Eu sou mesmo pobre, Francisco. Não estou a te mentir. Magma, senhoras e senhores. Obrigado. Obrigado, José Danche. Obrigado. Magma, senhoras e senhores. É para sair já ou para ficar aqui? É para sentar já. Não, vamos já passar aqui, com licença. Francisco, divertiste com os Magma? Imenso, imenso. Deixaram-me aqui a refletir sobre algumas Sei questões. que para além de sociólogo, programador de mental, programador de mentes, tu também foste desportista.
Eu fui mas tu foste ler tudo. Eu fui atleta profissional de basquetebol durante 15 anos. Foi o basquete, eu digo que o basquetebol foi o trampolim para eu conseguir chegar nos lugares em que eu tenho chegado, porque se não fosse pelo basquetebol, provavelmente eu não estaria aqui. Eu nasci no Rocha Pinto e cresci com todas as carências que uma criança, que um adolescente pode ter crescido. Desde, às vezes, carências de roupa, carências, às vezes, de bens de base, não é? Que a pessoa pode eventualmente precisar. Só nunca faltou amor, nunca faltou a palavra de Deus e muita esperança. Isso nunca faltou. Certo. E houve momentos em que, no bairro em que eu cresci, nós acordávamos com várias delinquências. O que era meu amigo hoje, no dia seguinte eu podia vê-lo já num carro de polícia porque roubou durante a noite, inflamado, porque apanhou porrada. Perdi amigos que foram queimados, pneus, petróleos e tudo. Pronto, cresci a ver tudo isso e a dada altura também mergulhei-me naquela desesperança de não acreditar nos dias melhores, porque às vezes até de não acreditar nos nossos próprios sonhos, porque às vezes eu tinha sonho e dizia, quando crescer eu quero ser isso. E tu contavas isso ou confidenciavas a um amigo de lado, olhava para ti, cala a boca, tu nem vale a pena falar disso. Então, e eu às vezes tenho resumido e tenho dito que fomos proibidos até de sonhar. No bairro em que eu cresci, foi o único bairro de Angola ou de Luanda em que houve uma segregação social clara. Era uma estrada em que passava o Presidente da República e uma forma que eles encontraram de nos dizer que a gente não servia e não fazíamos parte, uma clara demonstração de exclusão social, foi quando construíram um muro que impedisse que as pessoas pudessem ver o nosso bairro. Aí na Avenida 21 de Janeiro, a construção daquele muro, para mim, enquanto erguiam um muro, eu era muito novo e colocava variedíssimas questões e dizia, espera aí, nós ainda não temos energia, não temos água, não temos nada, aqui há muita delinquência, e estão a colocar esse muro aqui, como por outras palavras tivessem a dizer, vocês não servem, não pertencem aqui. E isso começou a trazer-me, de facto, vários questionamentos, e eu disse que eu não poderia continuar naquele bairro. E aos 15, 16, 17 anos de idade, apareceu uma oportunidade através de basquetebol de jogar para fora. E a única coisa que me prometeram enquanto eu ia para fora é que poderiam pagar os meus estudos e dar-me comida. Era a única coisa que eu precisava. Mas repara que é tão irónico que quando cheguei nesta cidade eu encontrei algumas pessoas também que eram angolanas, outras guineenses, que passados 6 meses, quando nos apresentaram uma proposta, disseram, olha, vocês agora podem ser profissionais. E eu liguei ao meu pai e o meu pai disse, por que tu saíste aqui? Eu disse, para estudar. Então, nós passamos dificuldades ainda, mas não precisamos do teu dinheiro. Não vais ser profissional para deixar de estudar e ganhar dinheiro. E acredita que cresci tanto como jogador, atingi os níveis mais altos do campeonato português. Qual foi a equipa? Passei por quase todas as equipas, menos o Benfica. Estive no Barreirense, que era nada mais... Não consegui chegar ao Benfica. É a minha equipa predileta, mas não consegui chegar. Passei pelo Barreirense, que era nada mais nada menos que a melhor escola de formação da Europa, quarta país do mundo. Estive lá desde os júniores até os séniores. Cheguei à liga principal. Estive na Académica de Coimbra, que era a terceira melhor equipa da história de Portugal, onde nós chegamos a quase todas as finais que poderiam ter existido. Tive 4 anos na Académica de Coimbra, onde eu abdiquei o salário de um profissional. Eu jogava como profissional, mas abdiquei do salário porque o profissional tinha que treinar 3 vezes ao dia. Tu precisavas de tempo para estudar? Eu precisava de tempo para estudar. Eu resolvia os problemas da minha equipa, porque era um exímio, era um bom jogador. Qual era a tua posição? Base extremo. Eu resolvia os problemas da minha equipa, mas eu não ganhava nem a metade que um profissional podia ganhar, porque eu tinha que estar na faculdade das 8 até às 19. E isso porque é Sociologia? Porque a escolha do curso de Sociologia? A escolha do curso de Sociologia vem muito pelo que eu acabei de explicar, pela minha trajetória histórica, por aquilo que eu vi, desde a construção dos muros, desde não conseguir entender como é que um homem faz mal ao outro homem. Como é que um líder decide deliberadamente fazer uma guerra?
em que vão morrer pessoas inocentes. Como é que por conta da decisão de uma pessoa que eu olho como alguém que deveria ter sido um padrão, toma uma decisão e por conta dessa decisão há uma multidão de gerações que claudicam e alienam aquilo que são os seus futuros. Então, desde muito novo, esse espírito crítico sempre houve em mim. E eu, quando digo isso, às vezes o meu pai fica um bocadinho triste, mas eu cresci depressivo. Eu era uma criança depressiva, porque não conseguia encontrar resposta de vários questionamentos que me surgiam. Ninguém me conseguia responder e eu estava quase sempre sozinho e quase sempre excluído. Eu me auto-excluía de todos, porque eu queria refletir, queria pensar sobre a vida, não é? E hoje tu trabalhas os, entre aspas, depressivos, para que não caiam em depressão para que não caiam profunda. Tu levantas, e é incrível o teu trabalho, mas Salvatore, não penso que faz favor. O trabalho que ele faz é incrível. E aproveito também convidar-vos, Jonathan e amigo do Cabelo Bonito, a fazer-se ao palco. Porque vão cantar para nós daqui a pouco. Enquanto isso, Francisco, eu prometi aos nossos telespectadores que tu falavas-nos um bocado mais da tua experiência em relação aos líderes de grandes instituições. Exatamente. Como é que tem sido, como é que é essa experiência? Como é que é, vês um indivíduo que eventualmente está na televisão e tu diz assim, está bem treinado. Bem, eu não sou os líderes de grandes instituições, mas das instituições, eu falo das nossas empresas estratégicas que por conta de um fenómeno social qualquer que ocorre, desde a pandemia, desde a queda do preço do petróleo, desde a queda das receitas, são fenómenos que surgem e que põem cabelos para o ar de qualquer líder. E alguém que não é um economista e alguém que não percebe nada quase de finanças, chega para resolver de facto esse problema. Sim, porque onde existem homens, existem problemas. E a maior parte dos problemas que surgem dos homens e a solução está nos homens. E eu trabalho a mente dos homens. Agora, uma das coisas que mais orgulho me tem dado de facto é a nossa mudança de mentalidade que surgiu por conta da pandemia. Outrora, os nossos líderes políticos e grandes executivos do nosso país buscavam refúgios a especialistas da minha área, mas internacionais, e pagavam valores avultados, talvez por descrença daqueles que faziam o mesmo trabalho a nível nacional. A pandemia impediu com que as pessoas pudessem viajar, com que as pessoas pudessem sair do país. E foi na altura em que eu alavanquei, eu não tenho tido receio de dizer isso, porque é natural mesmo, foi na altura em que eu dei um input de uma qualidade financeira à minha vida tremenda. Assim, na fase da pandemia, exatamente. Tive muitos pedidos, foi um momento em que eu muito mais trabalhei. E por incrível que pareça, os meus clientes eram executivos, tomadores de decisões e políticos. E então, o facto de eu me ter doado, o facto de eu ter trabalhado profissionalmente com um nível de performance muito alto e com a capacidade de dar resultados visíveis, isso fez com que o meu nome continuasse a ecoar no meio deles. E falando de orgulho, hoje claramente, quando eu olho, olha, a coisa de 2 ou 3 dias ainda na tomada de posse dos deputados, recebi quase 3 ou 5 telefonemas de algumas pessoas que passaram, que eram meus clientes, olha, e aqui agora como é que eu faço, como é que eu vou fazer e tal. Claro que obviamente que isso dá de facto algum orgulho quando tu olhas para alguém que está numa carreira política e diz assim, olha, dizem que para tu chegares a um determinado patamar tens que ter costas largas, o fulano tem que te conhecer, tens que, como é que chama aqui, tens que bajular. E eu digo, e olho essa pessoa e digo assim, onde é que tu queres estar nos próximos 7 meses? 7 meses, Francisco? Isto é impossível. 7 meses eu quero chegar neste patamar. Estamos a falar, por exemplo, só de um patamar que é pelo menos o 4º ou 3º mais importante do país. E tu dizes assim, eu quero chegar aqui, mas só daqui a 5 anos. Não, eu estou a perguntar-te, daqui a 7 meses, onde é que tu pretendes chegar? Aqui não, talvez aqui mais abaixo também, mas daqui a 7 meses tu vais chegar aqui. Nós vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar as performances, vamos trabalhar o que te falta. Mas para tu chegares neste ponto, tu não estás a adivinhar. É porque tu conheces o momento em que o país vive. E é importante falar disso rapidamente. Sim. O que é que de facto acontece? Eu olhei para as circunstâncias e percebi que o país tinha batido no fundo. Quando o país bate no fundo, aqueles que tomam decisões, eles tendem a mudar o paradigma. A mudança de paradigma quer dizer que o conjunto de paradigmas são conjuntos de hábitos. Os hábitos antigos já não servem para dar resultados
ao tipo de perguntas que se está a colocar agora. Então surge um líder e diz assim, o paradigma mudou. Quem rouba vai para a cadeia. Quem não sabe, não fica. Quem sabe é que vai demonstrar. E tu olhas e percebes assim, espera aí, esta pessoa que chegou num paradigma alterado também está a ser avaliado. E esta pessoa, nós estávamos a falar do nosso Presidente da República, que estava a ser avaliado e foi muito avaliado até quando as eleições, pelos resultados. Então tu dizes assim, espera aí, se essa pessoa está a ser avaliada, ele não vai colocar as pessoas nos lugares só porque os narizes são bonitos. Ok. Ele vai querer colocar as pessoas nos lugares que terão capacidade de lhe dar algum resultado. Exatamente. Então tu dizes assim, espera aí, esta tem probabilidade de lá chegar porque está mais ou menos nesse patamar. Então se eu trabalhar as suas performances, se eu trabalhar aquilo que ele precisa para chegar lá, ele vai dar nas vistas. Então eu digo, em 7 meses nós vamos trabalhar isso. E quando a pessoa se dedica e empenha-se de facto e começa a reproduzir aquilo que são as ferramentas que tu lhe facultas, o que vai de facto acontecer com estas pessoas, que esta pessoa é destacar-se. Não tem como. E quando se destaca, obviamente terá que estar no lugar merecido. É exatamente Francisco isso que a gente Justino, faz. senhoras e senhores. Francisco, eu gostava imenso de ter-te aqui o tempo todo. Não demos tempo para perguntas. Desculpa, Adilson. Eu gostava de estar aqui a conversa o tempo que fosse contigo, porque é muito interessante ouvir-te. Para quem quiser ouvir e ver mais o Francisco, é só ir às redes sociais dele, Francisco Destino, certo? Exatamente. Se já estamos na reta final, Já permita-me estamos, só sim. passar aqui mais Por duas favor. ou três coisinhas Por favor. rápidas. Disseste-me aqui há bocado que o nosso trabalho acaba por ser tanto quanto elitista. Não. Nós temos trabalhado com quase todos os estratos sociais. Obviamente que temos pacotes caríssimos, que é para alguma elite, de facto, que toma decisões. Temos pacotes intermédios e temos também pacotes frees. Ok. O Francisco Destino e a sua equipa, caso as pessoas não tenham noção, nós vamos, por exemplo, ao Sambizanga, ao Kazenga, nós temos programas de apoio às crianças desnutridas e crianças com cânceres, não é? Porque as crianças, quando sofrem muito, eles entram automaticamente num estado de depressão. E o nosso programa é o Francisco Destino, veste-se ou de Homem-Aranha ou de Batman, e a gente brinca com crianças exatamente para motivá-las e sentirem-se de facto reconhecidas. Então, são vários programas, às vezes, que a gente faz, até programas filantrópicos de transmissão de conhecimento gratuitos. Nós temos agora um programa que nós estamos a viajar para todo o país, que é o Novo Eu, Novo Começo, e que teremos já no próximo mês em Benguela, no Lubito. E aproveito também de dizer que no dia 29 deste mês de setembro, a gente vai estar no Hotel Esquina para fazermos a nossa primeira sessão do Entretanto. Entretanto, é um encontro que a gente tem com a sociedade em geral para debatermos os temas e falarmos abertamente sobre as questões ligadas aos fenómenos atuais. É uma oportunidade também de estar comigo, com toda a humildade, certo, e falar cara a cara, debatermos e responder. Depois, em dezembro teremos o Extraordinário, que é o evento de alta performance, é o maior evento que a gente tem. Nós queremos fazer o Extraordinário uma marca no país, porque Extraordinário já esteve em Moçambique, Extraordinário já esteve nos Estados Unidos e vai no próximo ano em Portugal. Portanto, é um trabalho muito árduo que temos feito. Agora, só para terminar, gostava aqui de apelar a atenção, por favor, a toda a gente que me segue, não sei qual é que é a câmara, é exatamente esta. A toda a gente que me segue, a toda a gente que gosta minimamente ou o máximo do meu trabalho, gostava de pedir que acessassem os vossos Facebooks e que fossem atrás do nome que é André Francisco Destino Brito, ou André Brito. É um burlador, um aldrabão, alguém que está a usar as minhas fotos todas, fotos da minha família, coloca no Facebook e está a enganar a maior parte das pessoas, sobretudo o público feminino, que têm caído. Todos os dias eu recebo bolderros de transferências que têm feito. Por favor, vão ao Facebook e denunciem, porque eu já denunciei o máximo e o Facebook não me consegue responder. Então, eu peço encarecidamente que as pessoas possam denunciar estas pessoas. As minhas redes é Francisco Destino, Facebook, Francisco Destino, Instagram, Francisco Destino, YouTube. Todo o resto não é Francisco Destino, é burla. Francisco Destino, senhoras e senhores. Obrigado. The one and only, the original one. Other ones is fake. Jonathan, preparado para cantar para nós, meu querido? Sim. Antes de cantar para nós, deixa-me só agradecer a minha Angola pelo carinho da audiência. Nós voltamos na próxima oportunidade com mais conversa de bar. Não saia daí, não, né? Já pode sair depois do Jonathan. Mas muito obrigado pelo carinho da audiência. Jonathan, para cantar para nós, o que é que vais cantar, meu querido? Vou cantar a minha música.
do meu grupo, até, aliás, a música do meu grupo, vou apresentar para vocês. Boa, qual é o título da música? Belíssima. Belíssima. Jonathan, obrigado aos Magmas, obrigado ao nosso guitarrista, obrigado a Francisco Justino. Boa noite, minha Angola. És meu tudo, meu escudo, abrigo quando estou só. Sem você eu não consigo. És a petela da minha flor, aí teu cheiro me mata de amor. Você me cuida bem mal, porque és a causa da minha overdose. Sou teu viciado e tu és minha droga, baby. E ainda que o mundo se oponha, eu farei de ti minha rainha. Na língua na muti marangai, na língua na muti moyangai, na língua na muti marangai, na língua na muti moyangai. Não prometo te dar uma casa no Quilamba, vou guardar economia pro nosso casamento. Okay. Eu não tenho nada, belíssima, mas quando teu céu escurecer, levarei-te à lua, porque és a causa da minha overdose. Sou teu viciado e tu és minha droga, e ainda que o mundo se oponha, eu farei de ti minha rainha. Na língua na mote marangai, na língua na mote marangai, na língua na mote marangai, na língua mote marangai. Obrigado.